Saudamos também todos os nossos queridos amigos, irmãos e internautas que estão assistindo esse programa em outras cidades, outros estados, também nos Estados Unidos. É uma alegria podermos estar na presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos mais uma vez invocar a presença do Espírito Santo aqui conosco. Oremos ao Senhor. Pai amado, como filhos teus, estamos na tua presença em busca da bênção paternal. Derrama o teu Espírito sobre nós e que jorre luz da tua palavra e que seja derramada a luz celestial para entendermos a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os 144 mil e o selamento do povo de Deus. Você já se perguntou quem são os 144 mil? O que é o selamento do povo de Deus? A Bíblia fala de dois selamentos. A Bíblia fala do selamento dos ímpios e do selamento do povo de Deus. Uns sendo selados para a perdição eterna, outros sendo selados para a vida eterna. Há um selamento, e o selamento é o julgamento dos vivos. Os vivos serão julgados e selados para a vida eterna ou para a morte eterna. Aqueles que forem selados pelo selo do Deus vivo serão selados para a vida eterna em Jesus Cristo. Mas aqueles que forem selados pelo sinal do anticristo serão selados para a destruição, condenação e morte eterna. Por isso, queridos, hoje vamos estudar o tema dos 144 mil e a relação que eles têm com o selamento do povo de Deus. Apocalipse 13, que nós estudamos com vocês ontem e antes de ontem também. Foram duas mensagens em cima de Apocalipse 13. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Apocalipse. Mas recordando, o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 14 apresentam dois poderes rivais. O poder de Satanás e o poder de Jesus Cristo. São dois poderes rivais. Disputam a sua vida, disputam a sua eleição e a sua escolha, dois poderes. Jesus Cristo que morreu por você e Satanás que não fez nada por você. Os dois querem o seu coração, os dois querem dominar a sua mente, os dois querem fazer morada em você. A quem você dará espaço e lugar? É uma decisão sua, que em nome de Jesus Cristo você deve fazer essa decisão. Satanás trabalha no planeta Terra usando dois poderes, duas potências mundiais. O poder que subiu do mar, conhecido como Vaticano, o poder papal, Roma papal, ele trabalha através de Roma papal, que é a maior potência religiosa do mundo. Ninguém pode discutir isso. Mas ele também trabalha através de uma outra potência mundial, que é a maior potência política e militar do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Portanto, Satanás usa duas potências mundiais. Mas, queridos, Jesus Cristo trabalha e age através, não de potências mundiais, mas ele usa um pequeno grupo de pessoas, de homens e de mulheres, chamados 144 mil. E os 144 mil, eles formam um grupo de elite espiritual. Um grupo de elite espiritual. Um grupo formado para se opor ao anticristo. Aliás, queridos, os 144 mil são os únicos nesta terra que ousam se opor ao anticristo e pregar uma mensagem que mina a fortaleza do anticristo. Os 144 mil, eles são formados por homens e mulheres, cristãos, fiéis, guardadores dos mandamentos de Jesus e que creem em Jesus Cristo como Salvador pessoal. São homens e mulheres que estão sendo treinados pelo Espírito Santo para viverem neste planeta Terra durante a grande última angústia que haverá para a humanidade. Queridos,
Os 144 mil, eles pregam a mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, abalando e minando a potência religiosa mundial e também preparando um povo para a breve volta de Jesus. Os 144 mil, portanto, são as ferramentas, os discípulos de Jesus Cristo presentes na terra, corajosos que destemidamente colocam sua vida em Cristo para anunciar a última mensagem de Deus para a humanidade. Assim como os 12 discípulos na igreja primitiva, quando Jesus subiu ao céu, deixou os 12 discípulos e disse: vocês não devem se ausentar de Jerusalém e não devem sair pregando por aí, mas devem permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E então, quando vocês forem batizados pelo Espírito Santo, vocês sairão pregando na cidade de Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, depois do batismo do Espírito Santo. Queridos, 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo, chamados de a chuva do Espírito Santo, naquele tempo foi chamada de chuva temporã do Espírito Santo. Mas ungidos pelo Espírito Santo, eles revolucionaram o mundo, ao ponto de o apóstolo Paulo falar que nos seus dias o Evangelho tinha alcançado todas as nações e todos os países do mundo. Mas então, por que Jesus não veio naquele tempo? Porque ainda não era o tempo. Hoje, no tempo do fim, Deus tem não 12 discípulos. Aquele foi o início da igreja de Jesus. Agora é o final da igreja de Jesus. Aquela foi a semeadura e agora é a colheita. E agora Jesus Cristo tem 144 mil discípulos, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, inflamados pelo fogo do Espírito Santo. Eles pregam a palavra de Deus, principalmente, queridos, o sermão que Jesus Cristo escreveu, que é a mensagem dos 3 anjos. Essa é uma mensagem específica, chocante, uma mensagem impopular. Um pregador adventista chamado Dudley Kenwright, ele era o mais eloquente, dinâmico pregador adventista quando a igreja surgiu. E ele um dia disse: eu seria, depois que ele pregou num domingo à noite para 3 mil pessoas, ele estava inflamado, estava muito animado, e ele disse para um amigo: eu seria um grande pregador se a nossa mensagem adventista não fosse tão impopular. E aquele amigo disse: Dudley Kenwright, a mensagem adventista fez de você o que você é. E o dia que você deixar de pregar essa mensagem, você voltará ao nada. E ele abandonou a mensagem, deixou de pregá-la e morreu afastado de Deus e afastado da sua igreja. Querido filho de Deus, a mensagem que Jesus deixou para você pregar não é uma mensagem muito agradável, porque os 144 mil, eles pregam as 3 mensagens angélicas que são impopulares. Quem são os 144 mil? Nós vamos ler um pouco o que está na Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5. Apocalipse 14, versos 1 a 5, nós lemos: olhei, e eis que estava o Cordeiro, que é Jesus, sobre o monte de Sião. E com ele estavam quem? Os 144 mil estão bem próximos de Jesus. Na eternidade existirá uma multidão de salvos, mas existirá um pequeno grupo de salvos próximos de Jesus, juntos de Jesus. Eles são chamados os 144 mil, porque eles estão com Jesus, e eles tinham escrito nas suas testas o nome de Jesus e o nome do seu Pai. São pessoas cuja mente está focada em Jesus. São homens e mulheres fiéis a Deus, cuja mente está focada no céu, na Nova Jerusalém, na volta de Jesus. Eles não sonham com outra coisa. Eles almejam o céu, eles oram pelo céu, eles jejuam pela volta de Jesus. Queridos, eles têm na sua testa escrito o nome de Jesus e o nome do seu Pai. E eles cantam um cântico novo diante
ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados de onde? Da terra. Queridos, eles foram comprados da terra. São homens e mulheres, são pessoas pecadoras, arrependidas, regeneradas pelo Espírito Santo. São pessoas que o Espírito Santo gerou nelas a natureza espiritual, a natureza santa. São homens e mulheres que receberam do Espírito Santo a vida de Jesus, a mente de Jesus, o caráter de Jesus e o temperamento de Jesus. São homens e mulheres que oram todos os dias pedindo: Senhor, dá-me o fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo são os traços de caráter do meu querido Salvador Jesus. Dá-me o amor de Jesus, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio e a temperança de Jesus. Dá-me a mente de Jesus. São homens e mulheres cuja mente reflete a mente de Jesus. Por isso a Bíblia diz que eles foram comprados da terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, queridos. E o que mais? Na sua boca não se achou engano. Na boca dos 144 mil não existe a frase eu acho, eu penso, talvez. O linguajar deles, nas palavras de Jesus, são sim, sim, não, não. Jesus disse que seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Existem muitos cristãos mais ou menos, cristãos mornos, que não têm uma palavra pura, porque o linguajar deles é um linguajar profano. Eles usam a boca para louvar a Deus, mas usam a boca também para usar palavras más e profanas. A Bíblia diz que os 144 mil não tinham na sua boca o quê? O engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles são chamados de primícias dos salvos vivos. Por que são primícias dos salvos vivos? Porque existem duas primícias na Bíblia. A Bíblia fala de duas primícias. E se existem duas primícias, também existem duas searas. Se você já estudou a Bíblia alguma vez, você deve se lembrar que na Bíblia é mencionado que antes do povo de Deus fazer a colheita da seara, a seara era grande, enorme, mas antes de fazer a colheita da seara, o povo de Deus fazia a colheita das primícias, primeiro de tudo. E as primícias eram os melhores frutos colhidos e consagrados ao Senhor no templo. As primícias eram santas ao Senhor e representavam a seara toda. Uma vez que as primícias eram consagradas a Deus, a seara estava abençoada. Se as primícias eram santas, a seara também era feita santa. Por isso, queridos, a Bíblia fala que existem duas searas e duas primícias. As primícias dos vivos e a seara dos vivos. As primícias dos mortos e a seara dos mortos. As primícias dos mortos, quem são eles? A Bíblia responde. Você pergunta e a Bíblia responde. Quem são as primícias dos mortos? A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 23, que Jesus Cristo é as primícias daqueles que dormem. Jesus Cristo é a primícia daqueles que morreram. Dentre todos os que morreram e ressuscitaram, Jesus é o principal. Por quê? Porque dele depende a ressurreição de todos os outros. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Dele, Jesus, dependem todos os outros mortos para serem ressuscitados. Por isso ele é chamado as primícias dos mortos. Mas Jesus não é sozinho as primícias dos mortos. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 27 e os versos 51 a 53 que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou sozinho. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Abra a sua Bíblia. Vamos ler capítulo 27 de Mateus,
Mateus capítulo 27 e os versos 51 em diante. Aqui eu leio: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, quando Jesus morreu na cruz. Rasgou-se o véu que separava o lugar santo do santíssimo, deixando o santíssimo exposto aos olhos de todos. E o que mais aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Tremeu a terra, houve um terremoto tão grande que todas as rochas se fenderam. A Bíblia diz: fenderam-se as rochas. E o verso 52, quando Jesus morreu na cruz, com este grande terremoto, abriram-se os sepulcros. Verso 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ora, quando a Bíblia diz que são muitos, é porque são muitos. É uma multidão de santos que dormiam no pó da terra. Santos filhos de Deus que morreram antes de Jesus, mas que ressuscitaram com Jesus. E esses seres que ressuscitaram com Jesus, ressuscitaram mais lindos do que nunca, porque não ressuscitaram calvos, não ressuscitaram com rugas, não ressuscitaram doentes, abatidos, mas eles ressuscitaram glorificados. Homens e mulheres lindos, ressuscitados, glorificados, entraram na cidade de Jerusalém, apareceram para muitos, dizendo: Cristo ressuscitou. E a prova de que nós estamos aqui, porque nós ressuscitamos com Ele. Por isso diz aqui no verso 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, eles só saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. E o que aconteceu? Entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Queridos, estas são as primícias dos mortos, Jesus e os que ressuscitaram com Jesus. Onde estão as primícias dos mortos hoje? No céu. A amostra dos salvos já está no céu. A amostra sempre é boa, não é? A amostra sempre é boa. E a amostra está no céu. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, os anjos vieram para adorá-lo. Ele disse: não ainda. Ainda não. Espere que eu entre à presença do meu Pai e mostre ao meu Pai as primícias, o troféu que eu trouxe da morte, porque eu os ressuscitei da morte. Eu vou consagrá-los como primícias dos mortos. Entrou à presença do Pai, consagrou as primícias dos mortos ao Pai, e então retornou para os anjos, dizendo: agora podem me adorar. Queridos, as primícias dos mortos estão no céu, e a seara dos mortos está dormindo no pó da terra ainda, esperando a volta de Jesus, quando serão ressuscitados. Amém? Agora, queridos, a Bíblia diz que existem outras primícias. A Bíblia diz que os 144 mil, onde está isso? Apocalipse 14 e o verso 4. A Bíblia diz que os 144 mil são primícias compradas dentre os homens. Ora, se Jesus Cristo e os que ressuscitaram com Ele são as primícias dos mortos, logo os 144 mil não são as primícias dos mortos. Isso é óbvio. Por quê? Porque no livro Grande Conflito, Deus diz que os 144 mil não passarão pela morte. Eles não experimentarão a morte. Portanto, os 144 mil nunca morrerão. Por isso eles são as primícias dos vivos. Mas se eles são as primícias dos vivos, meus queridos, é porque existe também o quê? Uma seara de vivos. Uma seara de santos salvos vivos. E as primícias desses salvos vivos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, verso 9, que existe uma grande multidão de salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e o verso 9. Apocalipse capítulo 7 e o verso 9. Aqui nós podemos ler. Capítulo 7 e o verso 9 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Quanta gente? Uma grande multidão que ninguém podia contar. E não são de mortos, são de vivos. Qual é a certeza? Porque quando João perguntou: quem são eles? Quem são eles? Aqui diz o verso 13:
E o ancião me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são eles? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. Verso 14. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue de Jesus. Queridos, eles vêm da grande tribulação. A grande tribulação, a grande angústia é esta que vai ocorrer agora no tempo do fim, quando sair o decreto dominical. Eles passarão esse período da angústia final. Eles atravessarão o período das 7 pragas, mas permanecerão vivos. É uma multidão que ninguém podia contar. Mas as primícias desta grande multidão são os 144 mil. Portanto, temos as primícias e a seara. Meus queridos, a última verdade a ser proclamada para a humanidade é a mensagem dos 3 anjos. É a última oportunidade que Deus dará, é o último convite que Deus fará para que a humanidade, todo homem, toda mulher, faça uma decisão de adorar a Jesus Cristo ou de adorar o anticristo. Cada homem, cada mulher, cada jovem terá que fazer a sua decisão. A mensagem dos 3 anjos, a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, é um sermão escrito por Jesus e dado para os 144 mil pregarem. Quando eu iniciei meu ministério, eu não sabia fazer sermão, então eu pregava o sermão dos outros, eu copiava tudo. Com o tempo, Deus me ajudou a fazer os meus sermões, orientado pelo Espírito Santo. Mas, queridos, as 3 mensagens angélicas não foram escritas por mim ou por você. Esse é um sermão que já veio pronto, e você tem que pregar. Foi escrito por Jesus. Você pode dizer: pastor, mas eu não gosto de profecia. Jesus não está perguntando se você gosta de profecia. Jesus está dizendo: pregue. Ah, mas a mensagem é chocante. Pregue. Ah, mas vai criar inimizade. Pregue. A missão da igreja adventista no mundo é pregar a palavra de Deus. Sim, mas especificamente o sermão das 3 mensagens angélicas. Todas as igrejas do mundo pregam a Bíblia, mas só a igreja adventista prega as 3 mensagens angélicas. Se nós nos omitirmos, se nós não pregarmos, quem pregará? Por isso Jesus está dizendo que os 144 mil ousam pregar o sermão das 3 mensagens angélicas. Vejam o que Deus fala. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 156, lemos que pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-nos das igrejas. O que as mensagens dos 3 anjos fazem? O que estas mensagens fazem? Nos separam das igrejas. Quando alguém ouve a mensagem dos 3 anjos, das duas, uma coisa acontece: ou a pessoa que ouve essa mensagem abraça-a ou rejeita-a. Se abraçá-la, ela se torna irmão nosso. Se rejeitá-la, se torna inimigo da igreja, se torna um condenador da igreja adventista. Queridos, a pregação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas separou-nos das igrejas, diz a palavra de Deus. Separou-nos também do mundo, para trazermos para uma santa proximidade com Jesus. É isso que a mensagem dos 3 anjos faz. Os 3 anjos proclamam Jesus como Criador dos céus e da terra, nesse mundo em que todos acreditam na evolução, nesse mundo em que nas universidades e escolas é ensinada a teoria da evolução como se fosse uma verdade. Existe um povo que se levanta dizendo: não existiu a evolução, Deus foi quem criou os céus e a terra numa semana literal de 7 dias. Queridos, o povo adventista é o maior movimento criacionista do mundo. São 17 milhões de membros, todos crendo que Deus criou o mundo, céus e terra, mar e tudo que neles há. Criou Adão e Eva, criou-nos à imagem e semelhança dele, não em longa
as eras, mas numa semana literal de 7 dias de 24 horas. Aleluia! Estabelecendo o 7º dia como memorial da criação, o 7º dia como uma lembrança semanal de que existe um Criador e de que o homem e a mulher que hoje existem na terra não vieram do jardim zoológico, mas vieram do jardim do Éden. Você não veio do jardim zoológico, você não veio de um chimpanzé, você veio das mãos de um pai que te ama, de um pai que o fez à sua imagem, à sua semelhança. Por isso nós somos o maior movimento criacionista do mundo. A Bíblia diz que a segunda mensagem, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, são mensagens que precisam ser pregadas. Vamos ler agora uma a uma. A primeira mensagem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Pregar o evangelho todos pregam, queridos, mas esta mensagem fala de um evangelho eterno. O evangelho eterno não mostra só Jesus como Salvador. O evangelho eterno mostra Jesus como Salvador e Jesus como juiz do céu e da terra. Jesus como Salvador e Jesus como juiz do tribunal celestial, onde os homens e mulheres serão julgados pela norma do julgamento divino, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Este é o evangelho eterno. É um evangelho que mostra a salvação em Jesus, mas um povo que obedece a Jesus, guardando os seus mandamentos. Por isso é chamado evangelho eterno, para ser proclamado aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo e língua e povo. Essa mensagem era para ser, e é para ser, uma mensagem mundial. Portanto, a igreja adventista tinha que ser mundial. Vocês sabem que a igreja adventista está pregando o evangelho em 207 países do mundo. Existem 2 igrejas mundiais presentes em todo o mundo: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Adventista do 7º dia. E as outras? As outras existem em vários países, mas não no mundo todo. Por exemplo, a Igreja Batista é uma igreja que está presente em 50 países. Mas ela é uma igreja maior do que a Igreja Adventista em número de membros. Em número de membros, a Igreja Adventista é uma das menores, somente 17 milhões, mas ela está presente em 207 países do mundo. Por quê? Porque a mensagem que Deus nos deu para pregar é uma mensagem mundial, para ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem profética. A mensagem do primeiro anjo continua dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O evangelho que é pregado no mundo hoje é muito um evangelho de oba-oba, que a pessoa aceita Jesus e continua roubando, mentindo, continua com 2, 3 mulheres, continua fumando e bebendo. Ou seja, não houve uma mudança de vida. Queridos, o evangelho eterno, ele faz de você um filho obediente a Jesus, porque existe um juízo em que homens e mulheres, jovens, todos seremos julgados, e a norma do julgamento divino é a lei de Deus. Por isso este evangelho está sendo pregado através da primeira mensagem angélica, dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como é que eu posso adorar o Criador? Guardando os mandamentos dele. A segunda mensagem angélica: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia representa Roma papal. Roma papal instituiu uma doutrina chamada a alma é imortal. E todas as filhas de Babilônia acreditam nesta doutrina de que a alma é imortal. Babilônia, Roma papal, estabeleceu uma doutrina que diz guardar domingos e festas. E todas as filhas de Babilônia obedecem o mandamento da Babilônia mãe. Por isso a Bíblia diz: caiu. Babilônia caíram da graça de Deus. Deus tem homens e mulheres sinceros dentro da igreja católica. Deus tem homens e mulheres sinceros dentro de todas as igrejas e de todas as religiões,
filhos sinceros. Porém, queridos, no momento certo, eles ouvirão a voz de Jesus chamando: sai dela, povo meu, e se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre. Ora, eu não quero ser atormentado com fogo e enxofre. Eu não quero beber do vinho da ira de Deus. Ora, se eu não quero beber do vinho da ira de Deus, eu não posso beber do vinho de Babilônia. Todos aqueles que bebem o vinho de Babilônia, ou seja, aceitam as doutrinas de Babilônia, eles beberão do vinho da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre. É morte eterna. Por isso, queridos, nós dissemos que estas mensagens são impopulares, chocantes, pesadas, e que ninguém vai escolher uma mensagem dessa para pregar numa semana de oração. Mas Deus me falou que essa mensagem é para hoje. Deus me falou que essa mensagem é para o tempo atual, e que ela precisa ser pregada fora e dentro da igreja. Nós precisamos fazer nossa decisão, queridos. A quem queremos adorar? O anticristo, o 666, ou Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra? A quem adoraremos? Jesus Cristo convida-o: vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas existe um outro poder na terra que se levanta dizendo-se Deus, e aceita ser adorado, aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele, beijem-lhe os pés, aceita ser carregado pela multidão. Cristo e o anticristo. A quem você adora? Quem vai ter coragem para pregar essa mensagem dos 3 anjos? Os 144.000. Eles são os primeiros filhos de Deus a serem selados pelo selo do Deus vivo. Eles são os primeiros filhos de Deus na terra a receberem a chuva serôdia do Espírito Santo. Aleluia! Mas, queridos, o selo do Deus vivo não é colocado sobre alguém que está vivendo na prática de pecados conhecidos. O selo do Deus vivo não será colocado na testa e na mente de alguém que tem mãos, lábios e vida impuros, profanos, mundanos, cristãos mais ou menos. Como está a sua vida cristã, meu irmão? Mais ou menos. Isso me preocupa, porque em matemática, mais e menos dá o quê? Menos. O cristão mais ou menos é menos cristão, ou seja, é um morno, que a Bíblia diz, será vomitado da boca de Deus, porque Deus não suporta e não tolera os mornos. São os que entravam no avanço da igreja, são os que entravam o batismo do Espírito Santo, são os que retardam a volta de Jesus. Por isso Jesus Cristo está apelando para que os filhos de Deus, hoje, você, deixe de viver na prática de pecados conhecidos, rompa com o pecado conhecido, confesse-o, abandone-o, peça a Jesus Cristo que lhe dê o arrependimento. Jesus Cristo está desejoso de sacudir a sua igreja. Quando você sacode uma árvore, os frutos podres voam. A sacudidura da igreja de Deus jogará para fora da igreja os mornos, os cristãos mais ou menos, os cristãos que nos Estados Unidos nós usamos uma expressão 7-Eleven. 7-Eleven é uma rede de lanchonete que existe em todo o país. Está aberto 7 dias na semana, de manhã até às 11 da noite. Então 7-Eleven, que fica aberto até às 11. Nós chamamos os cristãos que aparecem só no sábado na igreja, que só aparecem não na escola sabatina, eles aparecem só na hora do culto, às 11. Então nós dizemos cristãos 7-Eleven, só vem no 7º dia e às 11. Cristãos mais ou menos, cristãos mornos. Deus vai sacudir a sua igreja,
E a sacudidura se aproxima como uma tempestade. E quantos vão sair fora da igreja? Uma classe, venham comigo, uma classe numerosa. Uma classe numerosa. Isso nos faz chorar, queridos. Entender que centenas de irmãos que se assentam conosco, centenas de irmãos que cantam conosco, que louvam conosco, vão ser jogados para fora da igreja, porque são cristãos mais ou menos, e não querem romper com o pecado, não querem viver na prática de pecados conhecidos. Por isso, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para onde? Para as fileiras do adversário, se tornarão nossos próprios inimigos. Homens de talento, membros e pastores, líderes, homens de talento, maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade para enganar e transviar as almas fiéis. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais da terra para responder por sua fé, estes apóstatas, estes cristãos mais ou menos, serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. Esse texto está no livro Grande Conflito, páginas 607 e 608. Queridos, uma classe numerosa deixará a igreja. Então a igreja será purificada. Permanecerá na igreja os fiéis, os sinceros. E então Deus selará o seu povo com o selo do Deus vivo. E então Deus derramará sobre sua igreja a chuva serôdia do Espírito Santo. E então o seu povo, inflamado pelo Espírito Santo, destemidamente proclamará o alto clamor: sai dela, povo meu. E então a grande multidão de homens e mulheres sinceros, filhos de Deus, na igreja católica, na igreja batista, em todas as religiões e igrejas do mundo, se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Estarão selados para a vida eterna. Meus queridos, o alto clamor é a última mensagem de Deus, é o último convite para a humanidade. Deus ainda tem um povo, aonde? Em Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia. Mas por que esse povo de Deus está em Babilônia? Porque a igreja não está preparada para recebê-los. Às vezes as pessoas pensam que Deus não traz os sinceros que estão espalhados por todas as igrejas, porque eles não são dignos de se unir à nossa igreja. Que engano deles. Não é por isso. É que eles são tão sinceros, são tão tementes a Deus, tão fiéis à pequenina luz que eles têm, que a nossa igreja não está preparada para recebê-los. Eles se escandalizariam com algumas coisas. Eles se escandalizariam com aqueles que se dizem guardadores dos mandamentos de Deus, guardadores do sábado, mas trabalham na sexta-feira à noite. Esquecem que os limites do sábado são de pôr do sol a pôr do sol, de que o sábado começa sexta-feira após o almoço. Você não pode entrar no sábado correndo, você não pode sair do sábado correndo. Não. Você, para entrar no santo dia do Senhor, você entra devagar. Você começa a limpar a sua casa, não a casa dos outros, sexta-tarde, limpando a sua casa, enchendo o tanque do carro, gasolina, comprando sua comida, preparando o seu almoço para o sábado. Você começa a preparar os filhos, a roupa que vai usar no sábado, e você então, quando o sol está se pondo, reúne a família, louva Jesus Cristo e se consagra a Jesus. Você entra no sábado aos poucos. E quando você vai sair do sábado, no sábado à tardezinha, você não marca um compromisso para 5 minutos após o pôr do sol. Que horas é o pôr do sol? 6h04. Então, queridos, 6h10 ou 6h15 eu estou lá para a gente fazer o negócio. Não tem como você não transgredir o sábado. Não tem como. Por isso nós não fazemos casamentos no sábado à noite. Por quê? Sábado à noite não é mais sábado. Mas por que não fazemos? Porque forçaríamos todos trabalharem no sábado, ou seja,
cabeleireiros e todo mundo estaria se preparando o sábado todo com a mente voltada para o casamento e não para Deus. Então, queridos, eu não posso sair do sábado correndo sem pressa. Os santos filhos de Deus receberão o selo do Deus vivo. A igreja será purificada, sacudida. E então Deus trará os filhos sinceros que ainda estão em Babilônia. Antes de sobrevirem os seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e dos seus juízos. Queridos, há hoje um costume muito comum das pessoas irem para o restaurante nos sábados. Os filhos de Deus recebem a comida do sábado na sexta-feira. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 16 que os filhos de Deus recebiam da mão de Deus um maná dobrado na sexta-feira, e no sábado eles comiam o que Deus lhes dera na sexta. Eles comiam o que foi assado na sexta. Eles comiam o que foi cozido na sexta. Deus está preparando um povo para a sua vinda. Deus está preparando um povo para receber o selo do Deus vivo. Deus está preparando um povo para receber a chuva serôdia do Espírito Santo. E Deus não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada. Quanto ao desfecho da controvérsia, o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Ninguém será selado pelo selo do anticristo cegamente. Não. Cada qual receberá conhecimento, esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão ao lado de Jesus ou ao lado do anticristo. Mas Deus tem um povo, uma grande multidão, que será chamada e se converterá na hora undécima. A hora undécima é a última hora. E esse povão, esta grande multidão de santos filhos de Deus, que serão convertidos na hora undécima, eles terão poucos meses para aprender aquilo que vocês estão aprendendo durante uma semana inteira. Semana após semana de oração, ano após ano, você teve muito tempo, muitos anos para aprender o que você está aprendendo. Mas esta grande multidão de sinceros filhos de Deus terão poucos meses para aprender. Quem vai ensiná-los? Os 144 mil. Eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Primeiros Escritos, página 67. Queridos, os pecados conhecidos impedem receber o selo do Deus vivo e o batismo do Espírito Santo. Mas qual pecado, pastor? Pecado conhecido. Mas qual é ele? Você sabe. Eu não sei do seu pecado conhecido. Só você sabe. Queridos, os pecados conhecidos precisam ser confessados, abandonados, para você receber o selo do Deus vivo, para você não ser colocado para fora da igreja do povo de Deus. Os que vencem o mundo, os que vencem a carne e o diabo, receberão e serão agraciados com o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Testemunho para Ministros, página 445. Deus está falando de uma forma muito clara. Os que planejam o pecado, e o praticam, serão omitidos. O homem é pesado na balança e achado em falta quando? Quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Pode ser a masturbação, pode ser o adultério, pode ser a fornicação entre dois jovens solteiros, pode ser a internet, pode ser o sexo virtual pela internet, pode ser queridos, só você sabe qual pode ser o pecado conhecido. O pecado deve ser odiado. Nós temos que romper com ele. E se você não tem vontade para romper com o pecado, ore a Deus dizendo: Senhor, eu não tenho vontade de romper com esse pecado meu.
Mas dá-me essa vontade. Dá-me o aborrecimento por esse pecado. Dá-me esse desejo de abandonar o pecado. Dá-me o arrependimento. E em nome de Jesus, o Espírito Santo agirá na sua vida, fazendo-o detestar aquilo que você tanto ama e fazendo-o amar aquilo que você não amava. 2 caminhos. Meus queridos, quando eu era criança, eu me lembro que eu ia numa barbearia, cortava o cabelo, e lá estava esse quadro. Nunca mais eu tinha visto este quadro. Esse quadro está falando dos 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo tem cinema, discoteca, balada. Muitos que louvam o Senhor no sábado de manhã estão na balada no sábado à noite. São cristãos mais ou menos. Eu estou apelando em nome do meu Jesus para você. Deixe de viver uma vida dupla. Comprometa-se com Jesus, de ser santo a Jesus. Peça que Jesus escreva na sua testa santidade ao Senhor. Almeje isso, clame por isso. Eu peço todas as manhãs: Pai, escreva na minha testa santidade ao Senhor, porque isso é o que eu quero ser, santo ao Senhor, nada mais ser. Não quero outra coisa, só quero ser santo ao Senhor. Queridos, existe um céu a ganhar, existe um inferno a evitar. Nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, mas a decisão é sua. E Jesus está pedindo para que você se esforce para entrar pelo caminho estreito, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação. A maioria não cabe nesse caminho estreito. Ah, pastor, disse um homem para mim, eu estava estudando a Bíblia com ele, ele disse: pastor, eu não gosto de ir em lugar que tem pouquinha gente. Eu o convidei para ir à igreja do interior, tinha poucos membros. Ele disse: eu gosto de estar onde tem muita gente. Eu disse: meu amigo, eu fico triste com isso, porque a Bíblia diz que onde tem muita gente não é um bom lugar. A Bíblia diz que são poucos os que entram pela porta estreita, porque apertado é o caminho. Muitos querem o caminho do tudo pode, do nada faz mal. Não, queridos. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você serve a Deus dizendo não para si mesmo. É fácil dizer não para os filhos, é fácil dizer não para as crianças, mas Jesus Cristo não está dizendo isso. Ele está dizendo: negue-se a si mesmo, aprenda a dizer não para si mesmo, não para o seu apetite pervertido. Há pessoas que comem uma vez por dia, começam de manhã, terminam à noite. Queridos, aprendam a dizer não para si próprios, não diante de uma televisão, não diante de um cinema, não diante de uma internet, não diante de uma esquina escurinha com a namorada. Aprenda a dizer não para si. Isso Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e crucifique nessa cruz, não o amigo, não a sogra, mas crucifique o seu eu. É o seu eu, é a minha vontade não santificada que tem que ser crucificada na cruz. Santidade ao Senhor. Suplique cada manhã: Senhor, meu Pai, meu querido Jesus, meu querido Espírito Santo, escreva na minha testa santidade ao Senhor, porque eu quero ser santo ao Senhor, porque o Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, Jesus Cristo mostra numa visão dada um grupo de pessoas que gritavam em agonia. Foi-me mostrada então uma multidão que gritava em agonia. Nas vestes desta multidão estava escrito grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela grande multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram, pisaram o sábado a pés. O que você faz no sábado, meu irmão? Se desviares o teu pé do profanado sábado, se chamares ao sábado santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não fazendo a tua própria vontade, nem andando nos teus próprios caminhos,
nem falando suas próprias palavras. Então você se deleitará e se alegrará na promessa do Pai de Jacó. Deus colocará você nas alturas da terra e sustentará você com a herança do nosso pai Jacó, porque a boca do Senhor prometeu e Ele é fiel em cumprir. Mas, queridos, santifiquemos o dia do Senhor. Eu não posso terminar esta mensagem sem fazer um apelo. Apocalipse 3:20 diz: Jesus está falando: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer viver em você. Ele quer dar para você a mente dele, o caráter dele, o temperamento dele, os traços de caráter dele. Por isso Ele quer entrar na sua vida. O Espírito Santo comunica para você a vida de Jesus. Por isso Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus não arromba a porta, Ele não empurra a porta, Ele espera a sua decisão. Mas se você abrir a porta e falar: eu aceito a Jesus como meu Salvador, e eu quero consagrar a Ele a minha vida, e ser santo ao Senhor, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai almoçar com você, Ele vai para a escola com você, Ele vai trabalhar com você, Ele vai cuidar de você quando você está dormindo, e você será amigo de Jesus, e Ele será seu amigo eternamente.